Olá, queridas famílias educadoras. Salve Maria Santíssima. Chegamos ao capítulo 9 do livro Homeschooling Católico, um guia para a paz. E esse capítulo, apesar de ser pequeno em quantidade, apenas 14 páginas, mas é de uma riqueza tremenda na área prática. A autora, a doutora Mary Kay Clark, ela dividiu em duas partes. E na primeira parte, ela cita um testemunho da senhora Jeannie Seifert, que é mãe de 12 filhos, pratica o homeschooling há muitos anos e é palestrante em conferências sobre homeschooling. Então, só o testemunho inicial ali já marca o que vem pela frente nesse capítulo. E ela começa, né? Tem uma amiga mais velha que já não está bem de saúde e sente-se frustrada quando não consegue lembrar de algum evento recente ou quando não encontra a palavra de que precisa para expressar um pensamento. No entanto, ela é capaz de relatar em detalhes vívidos sua infância em um lar cheio de amor. 80 anos depois, são memórias que permanecem frescas e vivas. Que presente seus pais lhe deram! Não importa que tipo de tristeza nossos filhos venham a enfrentar na idade adulta, memórias de um lar feliz, afetuoso e bem ordenado os sustentarão. Um lar tranquilo é o cenário ideal para lhes transmitirmos nossa bela crença católica. E aqui a senhora Jeannie vai dividir em alguns temas, né? O primeiro ela fala sobre uma rotina típica, e ela já cita, né? Tratar do nosso trabalho doméstico como um trabalho profissional, digno de valor, né? Significa pensar sobre como o realizamos, ao invés de apenas reproduzir a mesma rotina de nossas mães ou avós, né? Então ela vai citar, né, que um bom dia, na verdade, começa antes das preces noturnas do dia anterior. Reserve um momento para organizar os quartos, faça as crianças guardarem os brinquedos, recolher as roupas sujas e organizar escrivaninhas e mesas. Peça também para escolherem as roupas que usarão no dia seguinte. Deste modo, você pode aprovar suas escolhas e lidar com eventuais problemas. Por exemplo, mãe, não tenho meias limpas, antes que se tornem emergenciais. E nessa parte a senhora Jeannie mostra como é a sua rotina diária. E é muito interessante, principalmente para os iniciantes. Então ela vai mostrar, né, desde como que é um dia, né, como que é um exemplo de um dia que ela vive, né. Então ela sempre tenta levantar 30 minutos antes do resto da família para começar a organizar com calma o café da manhã. E logo após, né, o café da manhã, ela começa o homeschooling com as crianças mais novas, né, assim que retira a mesa do café da manhã. Normalmente, ela passa os exercícios de matemática ou fônica para que eles resolvam na mesa da cozinha, mais ou menos sozinhos, enquanto ela lava a louça. E ela vai citar que os dois filhos mais velhos estudam por conta própria em outros cômodos. E ela tem um filho de 4 anos que brinca com um irmão menor. Lavada a louça, o resto da manhã é dedicado ao homeschooling. Normalmente, daí ela cita, né, que ela trabalha religião, leitura e inglês, disciplinas com as quais as crianças menores podem precisar de ajuda. Após as crianças da segunda e da terceira série terem finalizado a maior parte do seu trabalho, elas ficam com o bebê para que a mãe possa dar aula de leitura ao filho que está na pré-escola. Minhas duas filhas mais velhas, da sétima e da quarta série, vêm até mim conforme necessitam de ajuda. Normalmente, elas fazem um intervalo para o almoço, de 1 hora ou mais. As meninas mais velhas cozinham para as crianças menores, enquanto a mãe dobra uma leva de roupas e coloca outra na máquina para lavar, né? As crianças têm um tempo de recreio enquanto comem e lavam a louça, né? Às vezes, às vezes eles vão à missa ao meio-dia também. Antes das crianças recomeçarem os estudos, a mãe já planeja o jantar. Tudo que puder ser preparado de antemão é feito agora. Pensando com calma, o preparo de quase todas as refeições pode ser iniciado horas antes. Por exemplo, você pode fazer almôndegas e lavar batatas ao meio-dia. Será fácil colocá-las no forno às 16h30 para o jantar às 18h. Folhas verdes podem ser lavadas e cortadas no meio-dia e deixadas para secar em uma peneira e colocadas na geladeira até a hora da refeição, da janta.
Esse tipo de planejamento e preparação prévia realmente compensa quando o jantar está se aproximando e a mãe está levando as crianças para atividades extracurriculares, o pai está chegando do trabalho, o bebê está agitado e o telefone não para de tocar. Recomeçam os estudos por volta das 13 horas. As crianças mais novas podem colorir um mapa ou formar palavras ou trabalhar em um projeto de arte ou ciências. A mãe dá mais atenção às meninas mais velhas, corrigindo seus trabalhos da manhã, verificando sua ortografia e vocabulário ou revisando algum trabalho escrito no computador. No melhor dos cenários, o bebê estará tirando uma soneca neste momento. Por volta das 15 horas, o dia escolar acabou. Agora é hora de limpar a principal área de estar da casa. Peça para as crianças limparem a bagunça que fizeram enquanto você dava aula. Certifique-se de que os banheiros, especialmente a pia e o vaso, estão limpos. Passe o aspirador de pó, varra o chão e organize a sala de estar e a cozinha. Dobre o restante da roupa lavada e guarde nos respectivos quartos. Em seguida, peça a um filho para pôr a mesa. Essa é uma tarefa excelente para as crianças em idade pré-escolar, pois você estará na sala para supervisionar e quando os pratos estiverem postos, será fácil acrescentar os talheres, guardanapos e copos. Ao terminar de utilizar uma panela ou utensílio de cozinha, lave-o imediatamente. O jantar será mais agradável se você não tiver que olhar para uma pia cheia de louças sujas. Após o jantar, a limpeza será mais fácil também. Em nossa casa, a mãe e o pai normalmente lavam a louça com o filho mais velho, enquanto as meninas mais velhas dão banho nas crianças pequenas e as aprontam para dormir. As crianças do meio cuidam-se sozinhas. A hora em que as crianças estiverem se aprontando para dormir, sua casa deve estar razoavelmente organizada, a cozinha, os banheiros limpos e as roupas lavadas. Vejam só que interessantíssimo, né? Queridas famílias, 12 filhos, né? Então a gente vê que realmente é um batalhão dentro de casa, né? E como que funciona, né? Essa organização, né? Tendo uma rotina bem organizada, uma rotina típica, como ela diz aqui, né? Trabalho de fim de semana, outro tema que ela aborda. Aqui, essa parte da rotina típica eu fiz questão de ler praticamente na íntegra para vocês, né? Os outros temas agora eu vou trazer mais resumido, porque eu achei que aquela parte seria mais interessante para mostrar de como que é o dia a dia da família da senhora Jeannie. Então, o trabalho de fim de semana. Uma rotina diária similar à que acabei de traçar manterá sua casa em ordem, com refeições decentes sobre a mesa e roupas limpas nos armários. Ao mesmo tempo, seus filhos estarão obtendo a melhor educação disponível nos Estados Unidos hoje. Na maioria dos casos, contudo, e especialmente em famílias numerosas, você ainda precisará dos fins de semana para dar conta de tudo. Sábado também é o dia de a família debruçar-se sobre tarefas domésticas mais pesadas, como lavar janelas, lavar o chão, esfregar os azulejos ao redor da banheira, passar roupas e fazer compras no supermercado. Reserve o domingo como um dia de adoração e visita a familiares e amigos. É crucial que as crianças educadas em casa tenham momentos de socialização com crianças de outras famílias católicas praticantes. As memórias dessa época feliz e as amizades que aí se construíram durarão por toda a vida. Vale a dica, né? Não perder o contato com outras famílias, especialmente as homeschoolers, né? Para ter maior vínculo. O homeschooling, especialmente se você tiver muitos filhos e alguns deles nas séries mais avançadas, não é algo que pode ser feito durante o seu tempo livre. Muitas famílias mandam seus filhos de volta para a escola quando o fardo parece insuportável, o que pode acontecer com a chegada de um novo bebê. Aqui a autora mostra, né, como que às vezes pode ocorrer de ter que contratar uma ajuda externa para limpar a casa, etc. E que não há problema algum nisso, porém mostra como é possível treinar as crianças desde cedo para que possam dar conta dos afazeres da casa. Agora eu vou abrir um parênteses aqui, contar um breve testemunho, né? Aqui em casa, nos primeiros meses da gestação do nosso quarto filho, do Felipe, né? Foi bem difícil para minha esposa, para a Paty, devido ao mal-estar causado por enjoos, etc., né, no início da gestação. Ela não podia nem sentir o cheiro da água, que já vinha um enjoo tremendo. Ali vemos os frutos de nosso homeschooling.
As crianças, né, por exemplo, na época o Igor estava com 10 anos, ele já fazia o almoço inteiro. A Kiara, com 7 anos, ajudava o Igor e se ajudavam para limpar a casa. O Thomas, com 5 anos, ajudava também conforme as suas capacidades. E naquela época eu trabalhava fora, né? Então eu viajei bastante, então eu passava praticamente a semana fora de casa. Saía na segunda, voltava na sexta. E as crianças ajudaram muito a Patrícia, né? Nesses primeiros meses de gestação. E deram conta, né? Deram conta de seguir com seus estudos. Isso que foi mais incrível de tudo. Apesar de darem conta de manter a casa, claro, do jeitinho deles, conforme suas capacidades, conforme relatei, mas eles deram conta de seguir com seus estudos. Nós, na época, não tínhamos condições de contratar uma faxineira. E também não foi um monstro para as crianças, né? Eles deram conta. E né, a Patrícia dava as ordenzinhas ali, eles iam fazendo conforme dava, né? E, como falei, não foi um monstro esse período. Pelo contrário, né? Foi uma prova de que estávamos no caminho certo e que as crianças, sem precisarmos cobrá-las, deram conta do recado. Fica esse testemunho para vocês também. Então, fechando esse parênteses, vamos dar sequência ao outro tema que a senhora Dini trouxe para nós. Motivando as crianças. A chave para treinar seus filhos para cuidar da casa é começar cedo a manter-se firme. Reze para o anjo da guarda deles pedindo ajuda nessa importante tarefa. A maioria dos pais dirá que o problema não é que seus filhos não sabem fazer os serviços domésticos, mas que não querem. Então ela dá algumas dicas aqui. Claro que agora eu já estou trazendo de forma resumida para vocês, né? Não permita que seus filhos discutam com você. Reclamações como "por que eu tenho que fazer isso o tempo inteiro?" devem ser respondidas com "a única resposta que eu quero ouvir de você é sim, mãe" ou sim, pai, né? Segundo, dê aos seus filhos o bom exemplo de um adulto trabalhador. Ela fala, né? Sou grata aos meus pais que transmitiram esse valor a mim e aos meus irmãos, principalmente através de suas próprias ações. Todos os meus irmãos são pessoas trabalhadoras que não temem novos desafios. Meu marido dá um excelente exemplo aos nossos filhos. Terceiro ponto. Lembre as crianças que há trabalho para fazer, mesmo que seja pela quinta vez, com o mesmo tom de voz que você usou da primeira. Comentários como "quantas vezes eu tenho que dizer?", feitos com um grito agudo, são compreensíveis, mas ineficazes. Uma atmosfera cortês e razoavelmente quieta é mais difícil de manter-se em uma família numerosa, porém é de extrema importância. Quarto ponto. Lembre-se de que seus filhos lhe devem respeito e pronta obediência. Faça-os lembrar de que a desobediência deliberada é um pecado contra o quarto mandamento e deve ser confessado. Quinto, agradeça aos seus filhos quando fizerem um bom trabalho e os elogie, de forma que eles possam ouvir para o pai e os irmãos. Então, o fim da contribuição da senhora Jeannie Seifert. As ideias de Jeannie Seifert sobre administração doméstica são sem dúvida muito boas e você não se arrependerá de implementá-las. Ao longo de sua prática do homeschooling, você fará ajustes e acabará encontrando o seu próprio modo de fazer as coisas. O homeschooling de sucesso depende de uma administração doméstica de sucesso. Se uma mãe sentir que não consegue manter sua casa decente, sua frustração se refletirá em sua função também como professora, como educadora, ou levará ao término dessa função. Mães homeschoolers precisam ser organizadas quanto à administração de seus lares por diversos motivos. Para que tenham controle sobre suas próprias vidas, para que deem bons exemplos a seus filhos, para trazerem calma e estabilidade à casa, para alcançarem metas e não se sentirem frustradas e infelizes, e para proporcionar aos seus filhos um ambiente católico onde possam aprender e viver a fé. Aqui agora a doutora Mary Kay vai nos dar alguns exemplos também, alguns temas. Estabelecer cronogramas. Lembrando que eu vou fazer esses tópicos de forma resumida.
Estabelecer cronogramas. Antes de estabelecer um cronograma, a mãe homeschooler deve identificar quais as necessidades do lar e da família. Assim, o cronograma estará adequado à realidade da sua família. Outro aspecto a ser considerado é que os cronogramas são importantes, porém um pouco de desorganização sempre poderá surgir ao longo do dia. O que importa é buscar continuamente a melhoria e não permitir que o lar perca sua característica de acolhimento. Outro tema, cômodos limpos. Em caso de impossibilidade de manter todos os cômodos limpos, dê preferência aos de maior convivência. Providenciar armários e utensílios que facilitem a organização dos objetos. A organização deve obedecer uma racionalidade, por exemplo, empilhar objetos que estavam espalhados na casa e pertençam ao mesmo cômodo para transportá-los todo de uma única vez. Próximo tema, fazer um cronograma para a limpeza. Criar um cronograma semanal para todos os afazeres com os respectivos responsáveis ajuda a otimizar o trabalho doméstico. As refeições devem ter ordem, os filhos podem ajudar a colocar a mesa, devem ser realizadas em horários fixos, devem ser precedidas por uma oração, devem conter instruções sociais, né? Por exemplo, regras de cortesia e vestimenta. Podem ser preparadas com antecedência para otimizar o tempo. Observação: tem alguns cursos, por exemplo, né, que falam sobre a questão, né, das refeições e até mesmo de preparar aí a comida, às vezes semanal, né? Tem alguns vídeos no YouTube, por exemplo, que tem mães que chegam a preparar a comida uma vez no mês, né? Eu já vi também um relato de uma mãe homeschooler que ela faz uma compra geral no mês e ela faz ela tem todo o seu cardápio mensal e ela tira um dia apenas para preparar a comida para o mês todo. Daí, durante os dias ela só vai aquecendo, né? Ela prepara a comida, deixa congelada e só vai aquecendo, né? Esquentando a comida conforme os dias ali para seguir o seu cronograma ali, né? O seu cardápio mensal da alimentação dos filhos. Então é muito válido assim, né? Também evitar usar muitos objetos à mesa para que não acumule muita louça a ser lavada após as refeições. Uma boa dica. Outro tema. Sua maior ajuda, seus filhos. Ensinar as crianças a ajudar nas tarefas domésticas é ensiná-las a virtude da justiça e do valor do trabalho para a dignidade humana. As crianças devem desenvolver a noção de responsabilidade diária ao executar tarefas pessoais rotineiras, como arrumar sua cama, e podem receber alguma recompensa por executar tarefas extras de cunho não pessoal, como cuidar do jardim, por exemplo. Como ensinar as crianças a ajudar? Ensinar a criança de modo claro e detalhado como executar uma tarefa. Acompanhar a execução das tarefas nas primeiras vezes que as crianças estiverem executando e depois checar vez ou outra. Os filhos mais velhos podem ensinar aos mais novos. Incentivar ao cuidado com a casa, estimulando-as a manter a organização como se fossem receber o próprio Jesus. Ensinar as crianças a criar um ambiente acolhedor, né? Aprenda com os outros. Buscar livros ou cursos de pessoas mais experientes que ensinem administração doméstica. Embora atividades na igreja sejam importantes, não se pode negligenciar o lar e a família por causa dos trabalhos na igreja. Esse ponto, essa dica é muito importante, né? Porque muitas famílias se atarefam demais nas atividades pastorais e muitas vezes a casa fica de lado. Então, quando você assume o homeschooling, muitas vezes tem que abdicar algumas práticas, né, pastorais na igreja, algumas responsabilidades tem que passar para os solteiros ou para aqueles casados há mais tempo que possuem tempo de ajudar lá na sua igreja, para que realmente você dê conta do seu lar, né? Muitas famílias, até mesmo que não fazem homeschooling, sempre tem essa reclamação, né, de não dar conta de bem educar os seus filhos por estarem tão atarefadas com as causas da igreja, negligenciando o seu verdadeiro papel, né, que tem a primazia, que é o sacramento do matrimônio, né, que é cuidar e educar os seus filhos.
Então, e aqui a Mary Kay dá a sua conclusão. Adeque seu estilo de vida e sua casa à educação domiciliar. Faça de sua casa um refúgio. O homeschooling exige uma conversão, uma mudança de rumo em nossas vidas. Nossas famílias são únicas, todas temos nossas particularidades e isso é uma riqueza. Pense, né, como se cada família fosse um reino, né? Ela precisa ser organizada e ordenada conforme a autoridade dos pais sobre os filhos e principalmente tendo Deus acima de tudo. Devemos refletir a nossa fé através de nossos lares, pela ordem e pela harmonia de nosso lar docilar. Então, meus amigos, eu fico por aqui. No próximo capítulo trataremos, o capítulo 10 será o homeschooling em famílias com pai ou mãe ausente. E é um capítulo muito rico também, que vai com certeza impressionar muita gente aí que não leu o livro. Então espero que tenham gostado dessas reflexões sobre o capítulo 9, né? Um capítulo muito rico, é um capítulo muito motivador, né? Administração doméstica na família católica homeschooler. A contribuição da senhora Jeannie Seifert foi demais, né? Mãe de 12 filhos, então se a gente só pensar e se colocar no lugar dela, do seu esposo, eu como sou o caçula de 10 filhos, então vivenciei num lar de família numerosa, sei muito bem o que ela está falando ali, sei muito bem do caos que pode ser uma família onde o pai e a mãe não tenham uma organização, né? Então, lembro muito bem quando eu era pequeno, né? Todos os meus irmãos em casa e quanto que era importante a ajuda de todos. Então, realmente é um capítulo que nos motiva, principalmente, né, quando às vezes a gente se sente inapto, né? Às vezes a gente se sente assim tão fraco, que não vou dar conta e fica com aqueles pensamentos negativos em prol, né, de suas daí só o fato de lembrar, aquela mãe com 12 filhos dá conta, por que que eu não vou dar, né? Então, eu me colocando aqui hoje com 5 filhos, com um bebezinho, para mim é uma grande motivação ver relatos como esse. Então, eu sempre valorizo muito o trabalho dessas famílias numerosas aí, que são sim sinal, são luzes para nós, são exemplos a serem seguidos. Nesse mundo aí que é totalmente anti-família, anti-crianças, né, anti-verdadeira educação. Então, se essa mãe, esse pai, essa família consegue bem educar seus filhos, dando uma educação católica de qualidade, né, por que que nós não vamos conseguir, né? Basta nos debruçarmos, arregaçarmos as mangas e trabalharmos, né, em prol disso. Então é isso. Um grande abraço a todos. Salve Maria Santíssima. Até o próximo áudio.